Olá, eu vou falar de Salmo 25, a oração por auxílio divino. E ele começa assim: A ti, Senhor, eleva minha alma. Deus meu, em ti confio. Não seja eu envergonhado, nem exultem sobre mim os meus inimigos. Com efeito, dos que em ti esperam, ninguém será envergonhado. Envergonhados serão os que sem causa procedem traiçoeiramente. Aqui o salmista Davi, em uma postura de humildade, mas de confiança, ele eleva sua alma em busca de uma oração divina, uma orientação de perdão e de proteção da parte de Deus para a sua vida, porque ele sabe que só um Deus ele é capaz de manter em segurança qualquer que seja a pessoa sobre a face da terra. E ele diz: Faz-me, Senhor, conhecer os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas, guia-me na tua vereda e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo o dia. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas benignidades, que são desde a eternidade. Não te lembres dos meus pecados da mocidade, nem das minhas transgressões. Lembra-te de mim segundo a tua misericórdia, por causa da tua bondade, ó Senhor. Aqui Davi sabe que o Senhor, quando ele vê o homem por um inteiro, ele vê o homem no princípio, lá na sua origem, quando ainda era formado, na sua infância, na sua juventude, até o momento em que ele se encontra. E ele sabia que havia momentos em que ele se dedicou de corpo e de alma ao Senhor. Ele sabia que ele procurou a ter uma vida diante os preceitos do Senhor. Ele procurou andar sempre de forma justa e reta. Mas poderia haver algum momento em que por um deslize ele tenha passado. E ele pede então a Deus que de forma misericordiosa essas transgressões não sejam motivo das suas lembranças, mas ele apela para que Deus se lembre apenas do momento em que ele seguiu os preceitos do Senhor, e ele confia que é desse prisma que o Senhor o avaliará. Então o apelo de Davi aqui pela orientação divina e pedido por misericórdia é porque as orientações de Deus são as únicas verdadeiramente que traçam os caminhos seguros e cheios de benevolência para aqueles que necessitam de misericórdia. E naquele momento ele se via uma pessoa extremamente necessitada das misericórdias do Senhor. E ele continua: bom e reto é o Senhor, por isso aponta o caminho aos pecadores, guia os humildes na justiça e ensina os mansos os seus caminhos, seu caminho. Todas as veredas do Senhor são misericordiosas e verdade para os que o guardam, a sua aliança e os seus testemunhos. Por causa do teu nome, Senhor, perdoa as minhas iniquidades, que é grande. Ao homem que teme o Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher, e na prosperidade repousará sua alma, e a sua descendência herdará a terra. A intimidade do Senhor é para os que o temem, os quais ele dará a reconhecer a sua aliança. Os meus olhos se elevam continuamente ao Senhor, pois ele me tirará os pés dos laços. Volta-te para mim e tens compaixão, porque estou sozinho e aflito. Alivia-me as tribulações do coração. Tira-me
das minhas angústias. Aqui Davi, mais uma vez, ele demonstra a confiança que há na proteção de Deus, porque o homem é incapaz de vencer as suas provações pela própria força dos seus braços. Só um Deus poderoso que lhe ensina o caminho que deve traçar e que com ele firmou aliança e que tem os seus olhos continuamente voltados para o homem. Este é capaz de livrar o homem de qualquer laço que venha a ser colocado em seu caminho. E é com compaixão que o Senhor alivia o coração do aflito. E é com compaixão que o Senhor livra e alivia das atribulações e tira a angústia daquele que está sofrendo. E o salmo dele continua assim: considera as minhas aflições e o meu sofrimento e perdoa todos os meus pecados. Considera os meus inimigos, pois são muitos, e me abominam com ódio cruel. Guarda a minha alma e livra-me. Não seja eu envergonhado, pois em ti me refugio. Preserva-me na sinceridade e a retidão, porque em ti espero. E é baseado em todo esse proceder que o salmista Davi tem apresentado o seu coração, a sua vida diante de Deus. É dessa forma que ele clama por socorro. E uma vez que o Senhor se voltar para ele como pessoa, que naquele momento está ocupando a posição de um rei que está governando sobre Israel, ele lembra-se de terminar o salmo da seguinte forma: ó Deus, redime a Israel de todas as suas tribulações. Isso significa que, aproveitando o seu momento de profundo derramar de alma, de profundo comunhão, de intimidade com o Senhor, o salmista clama pelo povo que depende das atitudes que ele toma, para que o povo continue unido, seguro dos inimigos e livre de todas as iniquidades. Davi reconhece a soberania de Deus na sua vida quanto pessoa. Davi reconhece a soberania de Deus na sua vida como alguém que ocupa a posição de um rei. Davi reconhece a soberania de Deus sobre toda uma nação que depende do Senhor para que esta jamais venha cometer iniquidade, mas possa ter os seus pés firmados e fundamentados na palavra do Senhor. Que eu possa ter sempre os meus pés nessa rocha que é Cristo. Que eu possa ter a mesma certeza que Davi, que eu sempre serei guardado e que o Senhor suprirá as minhas necessidades, por menores que sejam, porque elas são bem menores do que as aflições que muitas vezes acomete um rei, o líder de uma nação. Mas são necessidades que para mim, como ser humano individual, são importantes de serem observadas. E que da mesma forma você possa ter a certeza que o Senhor está de olho nas suas necessidades. Que o Senhor nos abençoe, que nos guarde e que possamos ter cada dia mais comunhão com esse Deus que se mostra disposto a ouvir o nosso clamor e que, independente do que seja aquilo que nós venhamos a pedir ou contar que nós fizemos, o Senhor possa entender e nos sustentar. Deus abençoe a sua vida. Amém?